Abençoados com todas as bênçãos. Percebo que hoje já é a sua melhor noite. Graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje vive no nosso espírito. O Evangelho fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E essa união foi feita pelo próprio Deus. O nosso papel aqui, a nossa situação é simplesmente crer. Crer no Evangelho da graça, crer que Cristo já fez todas as coisas. E eu gostaria agora, nesse momento, de pedir o seu ouvido emprestado por alguns minutos, mais ou menos uns 40, 45 minutos, onde nós vamos aqui falar a respeito do Evangelho da Graça, o poder de Deus, que muda a nossa forma de pensar, que muda a nossa forma de agir, de acordo com o que está escrito. Uma saudação a todos os colaboradores, uma saudação a você que tem participado conosco desse projeto, que é fazer com que a palavra corra e seja glorificada. Esse é o nosso, e mudou a nossa forma de pensar, mudou a nossa forma de viver. Também chegue a outros irmãos, que também chegue a outras pessoas que precisam conhecer o Evangelho da Graça. E veja bem que a situação aqui, o negócio aqui, não é salvar ninguém no Espírito, porque no Espírito você já foi salvo desde antes da fundação do mundo. O papel do Evangelho da Graça é trazer um conhecimento à sua mente para que você possa ter uma vida aqui tranquila, de acordo da forma que Deus te chamou para viver. Não querer te levar para o céu, não querer te levar para o paraíso, porque isso o próprio Deus já fez por você, já assegurou a sua participação lá no paraíso. Então, abençoados, uma saudação a todos, a vocês, muito obrigado. E mais uma vez eu gostaria de incentivar a você a compartilhar as mensagens. Gostaria de incentivar você que se inscreva aí no nosso canal do YouTube, que é importante para que a palavra corra e seja glorificada. Não pare de falar dessa palavra, porque o Evangelho da Graça, abençoados, não é somente uma pregação. Nós somos da graça não somente quando nós estamos sentados aqui nessa cadeira ou quando nós estamos nos reunindo, não. Nós somos da graça 24 horas por dia. Nós pertencemos ao Cristo ressuscitado 24 horas por dia. Aonde a gente vai, aonde a gente vem, as pessoas que nos recebem, as pessoas que vêm até nós, nós somos da graça 24 horas por dia. O nosso vocabulário é sempre o mesmo. Nós falamos aqui abençoados, falamos abençoados às 24 horas por dia. Para qualquer um, nós falamos abençoados com todas as bênçãos. Porque essa é a verdade do Evangelho e essa é a nossa maneira de viver. Nós somos abençoados com todas as bênçãos. Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Isso é uma verdade contestável, abençoado. Isso não pode ser nem discutido, essa questão de abençoado ou não. Porque a religião diz que Deus vai te abençoar. Não é isso, que Deus te abençoe. Mas o negócio é que o Evangelho diz, está escrito pelo próprio Deus, que Ele, Deus, já te abençoou com todas as bênçãos. A pergunta agora é a seguinte: em quem que você vai crer? Você vai crer na religião ou você vai crer no Evangelho da Palavra de Deus, que é o poder de Deus? Eu prefiro ficar com o Evangelho, mesmo que eu não veja o que está escrito, mesmo que eu não sinta o que está escrito. Porque aqui também está escrito que eu sou perfeito, aqui no meu espírito. Às vezes eu não sinto isso. Agora, por exemplo, eu estou aqui sentindo uma dor na minha perna, devido a um tombo aí que eu tomei, mas eu vou negar o Evangelho porque a minha carne está sentindo uma dor? De maneira nenhuma. O Evangelho diz que eu sou perfeito, então eu digo que eu sou perfeito, mesmo que os meus olhos não vejam, mesmo que o meu corpo não sinta, porque isso aqui é no Espírito e é por fé. Eu creio assim, então assim eu falo. Criei, por isso falei. Uma saudação a você que já está aí ao vivo, que já está nos acompanhando. Se for possível, abençoado, compartilhe a mensagem, se inscreva no nosso canal do YouTube, para que essa palavra corra e alcance a mais pessoas com mais velocidade, porque nós temos muita ansiedade, que essa palavra atinja outras pessoas, que essa palavra alcance, tire os nossos irmãos da mentira, que eles também possam conhecer a verdade da maneira que nós conhecemos. Então, abençoados, vamos aqui tratar aqui de um assunto que nós viemos aqui tratando, que o assunto é sempre o mesmo.
Não espere aqui ouvir alguma coisa diferente, porque isso não é possível. O apóstolo Paulo, ele nos incentiva a falar sempre as mesmas coisas. Estamos sempre falando as mesmas coisas, não é isso? E o assunto de hoje, como sempre, é o Evangelho da Graça de Deus. E o tema que nós temos para essa noite é o seguinte: o mistério do Evangelho. Mistério do Evangelho. Eu recebo que, para você que está me ouvindo, já não seja mais um mistério, que você já entenda o que é o Evangelho da Graça, que você saiba a sua posição dentro do Evangelho da Graça, você saiba o que você está fazendo aqui nesse reino, você entenda da onde você veio, o que está fazendo aqui e para onde vai, quando o teu espírito for sacado aí do seu corpo. Eu recebo que você entenda bem, mas se você não entende ainda, me empreste o seu ouvido mais um pouco aí, que nós vamos falar aqui alguma coisa a esse respeito. Se você já entende, ouça também, porque a palavra do nosso Pai, ela é tão boa, que ele pode falar 10, 20, 30, 40, 50 vezes e vai sempre nos fazer bem, porque é a palavra do nosso Pai, e ele sempre nos fala com amor. O Evangelho diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, tudo que você ouve a respeito do nosso Pai, com certeza vai cooperar para o nosso bem. O mistério do Evangelho. Vamos aqui ler em Efésios, capítulo 1, no primeiro capítulo que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 17 e 18. Nós demos aqui como referência o 18, mas vamos ler o 17 também, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, olha só, vos dê em seu conhecimento, o negócio aqui é conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Uma oração do apóstolo Paulo pela igreja, que Deus desse à igreja um espírito de conhecimento e de sabedoria. Não é isso? Que coisa tremenda. E o versículo 18 ele fala assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, aqui dentro do conhecimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, abençoados, há uma necessidade do entendimento, dos olhos do entendimento serem iluminados, para que alguém possa entender quais são os mistérios do Evangelho, para entender a nossa posição aqui nesse mundo. O Evangelho é um mistério que, mesmo que tenha sido já revelado há muito tempo, ainda continua sendo um mistério para o sistema religioso. A religião ainda não entende os mistérios de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 26, diz que os mistérios que foram revelados, olha, já foram revelados, não é que vão ser, já foram revelados, mas mesmo assim já passaram-se mais de 2000 anos e a religião ainda não entende esses mistérios. A religião não ensina de acordo com a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, que foi aquele que trouxe a revelação desse mistério. Quer ver só uma coisa, por exemplo? Gálatas capítulo 2, versículo 7, fala de dois evangelhos, o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Agora, quando você conversa com alguém a respeito de evangelho, ou você empresta o seu ouvido a alguém para ouvir sobre uma pregação, a religião não separa esses dois evangelhos, porque eles não conhecem os mistérios que foram revelados. O evangelho da circuncisão foi um evangelho para antes da cruz, que era um evangelho de obras, que foi confiado ao apóstolo Paulo, que era a lei de ao apóstolo Pedro, que foi a lei de Moisés, e depois da cruz, quando Cristo morre e ressuscita, foi entregue ao apóstolo Paulo o evangelho da incircuncisão, que é um evangelho que vivemos por fé, aonde funciona unicamente por fé, pelo crer no que está escrito. A única maneira do evangelho da incircuncisão funcionar é esse. A religião, ela não conhece o evangelho da incircuncisão. Se você parar e for conversar com algum abençoado aí do sistema religioso e perguntar para eles: você conhece o que é incircuncisão? Olha, não sabe. Não sabe, porque quando se fala de evangelho, os abençoados pensam que é tudo a mesma coisa. Eu passei mais de 30 anos na religião e nunca tinha ouvido falar
desse negócio de incircuncisão, circuncisão. Para mim era tudo a mesma coisa, porque a religião nunca me mostrou esse mistério que esteve oculto e que foi revelado aqui no Evangelho. Nunca me mostrou, e por isso eu não sabia. E dessa maneira está toda a religião. Vamos aqui a Romanos capítulo 1. Vamos ler aqui 2 versos que fala aqui do Evangelho, versículo 16 e versículo 17, que diz assim, ó: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. A primeira coisa que você tem que saber, abençoado, que o nosso Evangelho é o Evangelho de Cristo. Porque o outro Evangelho era o Evangelho de Jesus de Nazaré. E tem diferença? Tem, claro. Jesus de Nazaré era antes da cruz. O Evangelho lá da lei de Moisés. O nosso Evangelho é de Cristo Jesus, que é depois da cruz, o Evangelho do ressuscitado. É importante você entender essas duas diferenças para você começar a avançar na revelação desse mistério. E diz mais: pois é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O Evangelho de Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Então veja bem que é uma salvação para quem já crê. Não é uma salvação eterna, é uma salvação diária, uma salvação aqui no nosso dia a dia. Primeiro do judeu e também do grego, ou seja, para todos. O Evangelho da incircuncisão é um Evangelho para todo filho de Deus. E o versículo 17, ele diz assim, ó: porque nele, no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus. Então, se não for no Evangelho da incircuncisão, no Evangelho de Cristo, você nunca vai conhecer a justiça de Deus. Se você se mete no Evangelho da lei de Moisés, você não vai conhecer a justiça de Deus. Porque Deus não fazia justiça lá na lei. Era uma outra justiça, era por obras. A nossa justiça é por fé. Como está escrito aqui, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. O sistema religioso conhece o Evangelho de Jesus de Nazaré. Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso não é Evangelho para nós. Isso são livros históricos, aonde contava a história de Jesus de Nazaré. É tudo verdade, está tudo certinho, mas não pode ser chamado de Evangelho. Por que não pode ser chamado de Evangelho? Porque o Evangelho diz que para um testamento ter valor, o testador tem que passar pela morte, tem que morrer. E nesses tempos aqui, nesses 4 livros aqui, Jesus de Nazaré estava vivo. Isso aqui era apenas uma promessa que viria, como ele prometeu. O reino está próximo, não havia chegado, era uma promessa. Quando ele morre na cruz, então o reino se estabelece e passa a ser o Novo Testamento. A religião só conhece o Evangelho de Jesus de Nazaré, o Evangelho da circuncisão. Quando se prega o Evangelho, abençoados, tem que se ensinar sobre o Evangelho de Cristo, o Evangelho da incircuncisão. Quando você for chamado a um lugar chamado igreja evangélica para ouvir uma pregação, é bom, não é isso? Mas tem que se falar, preste atenção, se estão te ensinando o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho de depois da cruz, depois que Cristo morreu, depois que Cristo ressuscitou. Porque se for antes, não serve para nós, abençoados, porque a história se divide em 2 partes, antes da cruz e depois da cruz. Nós nascemos aqui nesse mundo, nesse reino, depois da cruz. Então, o nosso Evangelho, o nosso guia, aonde nós temos que pautar a nossa vida, as nossas decisões, é de depois da cruz, no Evangelho da incircuncisão, que está escrito de Romanos até Hebreus. No Evangelho de Jesus de Nazaré, não tem revelação. Se você for procurar nesses livros, você vai continuar no mistério, porque Jesus de Nazaré, ele não explicou nada. Até ele disse, ó, eu tenho muito que vos falar, mas agora não é possível, não posso falar. Vamos ler aqui, ó, 2 Coríntios, que ele também fala a respeito aqui, ó, no capítulo 3, no versículo 14, diz assim, ó: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. E Cristo foi na cruz. Então, antes da cruz, antes do véu ser abolido, era a lei de Moisés. Se você procurar entender Deus antes da cruz,
Você não vai entender, abençoado, porque ali não havia explicação. O mistério estava oculto ainda estava ali o véu, estava escondendo. O evangelho da graça ainda era o mistério. O verso 15 diz assim, ó, e até hoje, olha, até hoje, quando é lido Moisés, quando se lê a lei de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ou seja, o mistério continua. Quando alguém pega para ler Moisés e ensinar sobre a lei de Moisés, sobre lá o tempo passado diante da cruz, o mistério continua, não pode ser revelado. Porque nós lemos aqui, ó, em Cristo que é revelado. O versículo 16, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado e o mistério será aclarado. Diz que até hoje o mistério ainda está oculto na religião. Por quê? Eles pregam a lei de Moisés. Eu passei muitos anos lá, muito tempo pregando a lei de Moisés. Mas quando eu passei a entender aqui o Evangelho da Graça, aí então Cristo, aqui na mente, ele tirou o véu. O mistério do Evangelho. Que são dois evangelhos na Bíblia, pessoal. Dois evangelhos. O que nos foi revelado é o da incircuncisão. Esqueça a lei de Moisés, esqueça diante da cruz, porque não tem revelação ali para nós. O que tem ali é confusão, é um pacto de maldição e morte. Se você se meter nesses livros, se você se meter debaixo desse pacto, a sua mente vai continuar confusa, porque você vai estar lendo Moisés. E diz aqui o Evangelho que, enquanto for lido Moisés, a confusão continua. O véu está posto e não tem como alguém entender Deus lendo Moisés, porque Deus já não está ali. O pacto agora é da incircuncisão, que é o Evangelho da graça de Deus. Amém? E diz mais, o Evangelho que está de Romanos até Hebreus, é desse Evangelho que nós estamos falando. É esse Evangelho que nos dá clareza. É necessário que você entenda. Romanos até Hebreus, que é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, não tem nada ali de Novo Testamento, então não pode te revelar nada, porque nós estamos depois da cruz. E veja bem, na cruz de Cristo, abençoados, é muito importante isso, você entender isso, que na cruz de Cristo, quando Cristo morreu e ressuscitou, houve mudanças no mundo, aconteceram os câmbios, né, como dizem os nossos irmãos aí que falam em espanhol, não é isso? Houve uns câmbios, houve umas mudanças. Mateus capítulo 3, vamos ler aqui, ó, Mateus, sei que é o livro histórico, e vamos ver aqui o que diz aqui a respeito de uma certa mudança que houve antes, quando Cristo morreu. Olha como é que era. Mateus capítulo 3, no versículo 1, diz assim, ó, e naqueles dias apareceu João Batista. João Batista foi aquele que batizou Jesus lá no Rio Jordão, pregando no deserto da Judéia. E veja o que ele pregava. Veja bem, dizendo assim, ó, arrependei-vos. João Batista, ele pregava arrependimento porque ele estava antes da cruz. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E quando, disse João, quando o reino chegasse, a obra do arrependimento iria mudar. Porque na cruz mudou, agora na cruz abençoado, o reino já chegou. O reino de Deus foi estabelecido na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou. Agora a obra não é mais por arrependimento. Agora é por reconciliação. O reino já chegou. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 19, agora é reconciliação aqui, ó, na nossa mente. O mistério já foi aclarado. Agora não é mais por arrependimento. Arrependimento era antes da cruz, quando havia lá obras, havia pecado. Quando Cristo morre e ressuscita, ele já perdoou os nossos pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 26. E não há mais do que você se arrepender, pelo menos perante Deus, porque tudo já foi perdoado. Agora o que precisa é você se reconciliar com Cristo na sua mente e identificar aqui no Evangelho qual é a sua posição perante Deus e se comportar dessa maneira, como um filho que você já é, não é que você vai ser. Quando Cristo pagou o preço ali na cruz, ele pagou o preço para que nós fôssemos feitos filhos dele. A escolha que ele fez lá antes da fundação do mundo. E mais uma vez nós vamos falar sobre essa fábula que diz que você tem que aceitar a Jesus como seu Salvador.
Não tem, abençoados, porque foi Deus que aceitou você. Foi Ele que me aceitou. Foi Ele que escreveu lá o meu nome no livro da vida. Esse ato, olha só, esse ato de você, esse sentimento que vem em você, de você levantar sua mão e aceitar Jesus, é porque Ele já estava aqui, ó, dentro de você, no teu espírito. Você apenas fez alguma coisa que Deus já te fez por você desde antes da fundação do mundo. Ele havia escolhido você para filho. Não tem que aceitar, você tem que entender esse mistério que estava oculto, que agora foi revelado no Evangelho, que mostra a nossa posição em Cristo Jesus. Já estamos nesse reino, já estamos perdoados, Ele já nos perdoou, já estamos justificados por Cristo. Cristo mesmo ali na cruz, Ele nos justificou, Ele pagou o preço. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz assim, ó, porque, Hebreus 10, 14 diz assim, porque com uma só oferta, uma única oferta, e essa oferta foi de Cristo ali na cruz do Calvário. Com uma só oferta, Ele nos fez perfeitos para sempre. A nossa perfeição é aqui, ó, no Espírito, na nossa mente, e foi para sempre. Já estamos perdoados, já estamos justificados e precisamos nos comportar dessa maneira. Nós procuramos nos comportar bem, não é para sermos filhos de Deus, para sermos perdoados, não. Nós procuramos nos comportar bem porque nós já somos filhos e já fomos perdoados. Por isso que nós procuramos andar da melhor maneira possível, procuramos fazer as coisas mais corretas. Agora, esse mistério precisa ser revelado aí na nossa mente, na sua mente. O mistério do Evangelho, que diz que Cristo já te perdoou, diz que Ele já te salvou, diz que Ele já escreveu o seu nome no livro da vida. E agora, como é que esse mistério pode ser revelado na mente de alguém? Romanos, vamos até Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, olha o que diz. Diz assim, ó, de maneira, olha só, de maneira que a fé, o entendimento, o apóstolo Paulo aqui está falando de uma fé que é o entendimento, é pelo ouvir. Isso é muito sério isso aqui, ó. A fé, o entendimento, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Qualquer coisa? Ouvir a história lá dos profetas, ouvir a história de Davi, de Samuel, de Daniel, não. Ouvir pela palavra de Deus. Esse ponto é muito importante. Ouvir pela palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? Mateus, Marcos, Lucas e João? Não, abençoados. A palavra de Deus está de Romanos até Hebreus, que é o evangelho da incircuncisão. Quando você ouve o evangelho da incircuncisão, o que acontece? Primeiro tem que ouvir, como você está fazendo hoje aqui, emprestando seu ouvido. Então Deus ilumina os olhos do seu entendimento e você entende. Simplesmente isso. Nós temos recebido aqui bastante correio, não é isso? Graças a Deus, e de abençoados que têm ficado felizes, que têm entendido a palavra da graça, que agora conhecem a verdadeira posição em Cristo, perderam o medo do diabo, perderam o medo do inferno, entenderam que não são pecadores, e nós ficamos assim maravilhados, ficamos assim felizes com essas pessoas, porque esse é o nosso papel. Assim como essa palavra chegou até nós, que salvou aqui na nossa mente, nós queremos levar a outras pessoas. Mas abençoados, também recebemos assim correios de abençoados, que, olha, é uma coisa assim muito excelente. Parece que nós estamos falando ofensas para as pessoas, pessoas que nos escrevem aborrecido assim, até com ofensas pessoais a nossa pessoa, não é isso? Mas o que diz o Evangelho? 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, vamos ler aqui, por qual razão que muitas pessoas não gostam de nos ouvir, se aborrece, pessoas que ficam assim até iradas, pessoas que ficam iradas, não é isso? Eu recebi um correio essa semana de um abençoado, eu até mostrei para a minha mamãezinha, né, que ofendeu a minha mamãezinha, mas olha, por quê? Por qual motivo? 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, ó, e para que sejamos livres de homens maus e perversos, porque a fé, o entendimento, não é de todos. Nem todos vão entender esse evangelho, nem todos vão compreender a palavra da graça de Deus. Isso aí não tem a ver com ser filho ou não ser filho.
não é isso? O entendimento, porque um pai, ele tem muitos filhos, e para um ele explica uma coisa, para outro ele explica outras coisas, mas se não entende, se não compreendeu essa palavra maravilhosa, nos dá assim, um entendimento que esse santo pode até não ser o filho, porque o filho vai querer sempre entender a palavra do pai. Vai querer sempre entender, não, como é que é isso? Foi meu pai que falou? Isso está escrito? Então eu creio. Eu não entendo agora, mas se foi meu pai que falou, está escrito no Evangelho da Graça, eu vou entender, eu vou crer. Esse é o papel do filho. Não ofender a quem está falando porque eu não gostei disso ou daquilo. De maneira nenhuma. Quer ver só um exemplo? Vou dar aqui um exemplo aqui que nós gostamos muito. Efésios capítulo 1. Vamos ler aqui alguns versos aqui. Começando no versículo 3. Olha, se você compreende, se você entende isso aqui, olha, vou te falar uma coisa. Você com certeza é um filho. Olha só. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, o próprio Deus, estamos aqui falando do próprio Deus, aquele que criou todas as coisas, nos abençoou. Olha só, olha a terminação aqui do verbo. Abençoou com todas. Todas, não foi uma parte, não foi só aquilo que você merecia, não foi só aquela parte que você orou muito e pediu, não foi aquela parte que você fez o jejum, não. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Nós estamos abençoados aqui no nosso espírito, com Cristo, em Cristo, está aqui, ó, com todas as bênçãos. E o versículo 4, o que ele diz no versículo 4? Como também, ou seja, da mesma maneira que ele nos abençoou, também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso aqui é tremendo, abençoado. Isso aqui é uma pérola, isso aqui é um bem muito precioso. Entender um mistério que tem que ser revelado aí na sua mente. Eu declaro, eu recebo, que está sendo revelado na sua mente agora, que você foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele já havia escolhido você para filho, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E o versículo 5, e nos predestinou, vamos repetir, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o seu querer, da maneira que Ele quis. Ele nos predestinou. E o versículo 6, para louvor e glória da sua graça, o pacto que nós estamos, o pacto da graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Nós somos agradáveis a Deus porque Ele nos fez agradáveis. Não estamos em pecado, não somos pecadores, nós somos agradáveis a Deus. E o versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Já temos a redenção. Não é que nós vamos ter, nós já chegamos aqui nesse mundo com a redenção em nós, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E isso, abençoados, nós já temos. E veja bem, a não compreensão do evangelho da incircuncisão, abençoados, quando alguém não entende esse mistério que nós aqui acabamos de ler, que nós somos predestinados, que nós somos abençoados, que fomos criados para a glória de Deus. Quando alguém não compreende esse evangelho, isso vai te levar a viver de uma maneira errada. Vai viver de maneira errada por não compreender o evangelho da graça de Deus. Você pode até pensar que está fazendo alguma coisa boa assim para agradar a Deus, mas se não for de acordo com o evangelho, abençoado, de acordo com o que está escrito aqui de Romanos até Hebreus, que é o evangelho do novo pacto, da incircuncisão depois da cruz, você vai estar vivendo de uma maneira errada. Efésios capítulo 4, vamos ler aqui mais um verso, o verso 14, diz assim, ó, para que, olha só, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. E o versículo 15, antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Veja bem, abençoados, que o Paulo aqui diz que são meninos inconstantes. Ser um menino não é problema. Veja bem,
Não é problema ser um menino, porque ser um menino faz parte do crescimento. Quando se está crescendo, uma dessas fases é ser menino. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele diz que quando ele era menino, ele falava como menino. Depois que passou a ser adulto, deixou de ser menino e passou a falar como um adulto. Agora, o problema aqui, que diz aqui o apóstolo Paulo, são os meninos inconstantes. Sabe o que é um menino inconstante? É um menino que não cresce. Passa 10 anos, 20 anos e está andando como menino, está vivendo como menino. Isso é menino inconstante. Esse é o problema. Passou do tempo. Não pode passar do tempo, abençoados. É crescendo. Nós lemos aqui no finalzinho do versículo, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos. O chamado é crescer, é entender a revelação da graça de Deus, é entender o mistério que estava oculto para você crescer no seu conhecimento. E não ficar como menino. Porque se você ficar como menino, você vai ser enganado, com certeza. Porque enganar o menino é bem simples, é bem fácil. Menino inconstante. Vai atrás de tudo que crê, em tudo que ouve, acredita em tudo. Por quê? Porque é menino. Sem entender o evangelho da incircuncisão, sem entender o evangelho da graça. Então, vamos crescer, vamos entender o que está escrito no evangelho, para deixar de ser menino. Existe um tempo de ser menino. Sem a compreensão do evangelho, você vai viver guiado pelos outros. Guiado por um, guiado por outro, porque é menino, nunca pelo evangelho você vai ser guiado. Porque não está entendendo, não está se deixando crescer, conhecer o evangelho da graça de Deus. Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo aqui dá um exemplo aqui, ó, bem tranquilo. Abra sua Bíblia aí, por favor. Gálatas capítulo 4, no versículo 1, diz assim, ó. Digo, pois, o apóstolo Paulo, ó, pois em todo tempo, que o herdeiro, que o filho, não é isso, o filho, é menino, passou do tempo, ainda continua sendo menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. E versículo 2, mas está debaixo de tutores, de guias, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Vai passar a vida, abençoado, sendo guiado por um, guiado por outro. Quer ver só como é que acontece? Passe à frente que eu vou orar por você. Está sendo guiado por menino, abençoado. Ninguém precisa orar por você. Você tem acesso direto com o Pai. Você mesmo pode orar por você. Você tem acesso, você tem liberdade de falar com o Pai. Agora o menino não sabe disso, pede ajuda, vai, leva a cabeça assim, ó, para o pastor lá, o reverendo, colocar a mão em cima, orar. Vou orar e Deus vai te abençoar. Isso é coisa de menino. Você tem que crescer. Deus não vai te abençoar. Ele já te abençoou. Vivem debaixo de corrente. Já viu? Os meninos como é que vivem? Debaixo de corrente, debaixo de propósitos, fazem voto, imposição de mãos, tudo coisas de meninos, coisas que tem que deixar para trás, porque senão você nunca vai deixar de ser um menino. Temos que crescer, abençoados. Vamos partir para a perfeição, como diz lá em Hebreus 6:1, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo e prossigamos para a perfeição, crescendo, deixando as coisas de menino. O mistério do Evangelho que nos foi revelado depois que nós ouvimos. É necessário você ouvir, nós lemos agora aqui a pouco. Depois que você ouve, Deus ilumina os olhos do seu entendimento. É necessário você ouvir o Evangelho da graça de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13. Volte aqui a Efésios, não avance, Efésios é depois, não é isso? Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha o que ele diz, 13 agora. Em quem também vós estáis. Nós estamos. Aonde? No Evangelho. Depois, então tem um depois que ouvistes a palavra da verdade. E qual é a palavra da verdade? O Evangelho da nossa salvação. Não é isso? O Evangelho da graça de Deus. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Então, abençoados, ouvimos e cremos nessa palavra.
Só assim nós vamos deixar de ser guiados por menino. Só assim que nós vamos crescer, vivemos aqui, abençoados, sem temor do mal. Nós já não temos mais temor de morrer. Quando, uns anos atrás, não é isso? Quando eu entrei na religião, praticamente eu nasci, né, na religião, e eu tinha muito medo de morrer. O que vai ser depois que morrer, depois que eu fechar os meus olhos e me colocarem dentro de um caixão? O que vai acontecer? Mas depois que esse evangelho da graça foi revelado à minha mente, perdi o medo do mal, porque eu tenho certeza, convicção, que a palavra do meu Pai nos garante que assim que esse corpo for sacado, esse espírito for sacado desse corpo, direto para o Pai. O corpo volta para o pó. Agora, o espírito que pertence a Deus, esse vai voltar para o Pai. Vivemos sem temor do mal, não temos medo de nada, abençoados. Procuramos viver de maneira ordenada, procuramos viver de maneira honesta, sem defraudar, sem enganar a ninguém. Por quê? Porque somos filhos crescidos, somos adultos, não somos mais meninos, deixamos as coisas de menino para trás. Aí está a importância, abençoados, do ouvir. É importante você emprestar o seu ouvido para você ouvir o Evangelho da graça de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, esse entendimento, esse conhecimento, ele não vem jejuando. Não vou fazer um jejum aí de mais ou menos uma noite, uns 2 ou 3 dias aí, não é isso? E Deus vai me revelar. Não vai, abençoado. Deus não vai te revelar nada você jejuando, nem orando. Tem abençoados que vão para o monte, não é isso? E passam a noite orando, e no final do dia, já da madrugada, diz que Deus revelou o mistério para ele. E ele vem trazendo para a igreja. Não, abençoado. Não é dessa maneira que funciona. O Evangelho da Graça não vai ser revelado assim por você. E também, tem um detalhe muito importante. Não é simplesmente lendo. Você abre a Bíblia aqui, né? E lê e entende. Olha, eu li mais ou menos quase uns 20, 25 anos, Efésios 1:3, e nunca havia entendido que eu era um abençoado. Eu sempre falava, era Deus te abençoe. Porque você não é só ler. Primeiro tem que ouvir. Quando você ouve, Deus vai iluminar os olhos do teu entendimento, aí então você vai ler e você mesmo vai entender. Mas primeiro tem que ouvir, porque o Evangelho é bem claro, é pelo ouvir. Ouvindo o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho da graça de Deus, para se chegar à revelação desse mistério, que é a graça. Aí então, na sua vida, esse Evangelho vai deixar de ser um mistério, porque já foi revelado e Deus vai iluminar os seus olhos. Porque a benção, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi, né, nesses anos, essa história de ouvir. Isso é um código. Isso aqui não está aqui por acaso, isso aqui é um código estabelecido por Deus, para que somente os perfeitos, somente aqueles que Ele quer que entendam, possam entender. Você pode fazer o que você quiser, você pode passar 10 anos dentro do seminário estudando, você pode orar, jejuar, passar não sei quanto tempo lá no meio do mato, lá, pedindo revelação. Se você não ouvir, Deus não vai iluminar os teus olhos. E ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho da Graça. Não é ouvir qualquer coisa, não. Tem que ouvir e ouvir a palavra. O entendimento, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra, que é o Evangelho da Graça de Deus. Isso é um código, isso é um segredo aí que Deus colocou, que só revelado aqui na mente dos perfeitos. 1 Coríntios, vem aqui comigo, no capítulo 2, olha só o que diz aqui. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 6, ele fala assim, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, aquele que foi aperfeiçoado por Cristo ali na cruz. Não, porém, a sabedoria deste mundo. Não, abençoados, não é a sabedoria da lei de Moisés, nem dos príncipes deste mundo, lá dos apóstolos, não é isso? Que se aniquilam, que se destroem. Mas falamos, veja bem, falamos a sabedoria de Deus. E qual é a sabedoria de Deus? A graça que está de Romanos até Hebreus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ordenou para a nossa glória. E o versículo 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu,
Por que eles não conheceram? Eles não ouviram, então não podia conhecer. Porque se conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu no coração do homem, nem passou no pensamento, na mente do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E o versículo 10 diz assim, ó, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Revelou a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Deus nos revelou. Lemos, Ele iluminou nossos olhos pelo Espírito e nós entendemos essa revelação, esse mistério. É uma honra, abençoados. É uma honra para nós entender essa graça. Uma honra muito grande nós entendermos que somos perfeitos, entendermos que somos filhos, que não somos servos, entendemos que nós nunca tivemos pecado, que já nascemos aqui perdoado. Isso é uma honra para nós, quanto muitos homens sábios deste mundo aí estão aí, né, procurando perdão de Deus, estão procurando fazer coisas para agradar a Deus, e nós estamos aqui bem tranquilos aqui na nossa posição, sabendo que Cristo já fez todas as coisas. Os poderosos não conseguiram. Os apóstolos de Jesus de Nazaré, tampouco, muito menos eles entenderam a graça de Deus. Mas Deus nos a revelou. Oh, abençoados, que honra! Olha, se você não tinha aí nenhum motivo ainda para agradecer a Deus, agradeça a Deus por Ele ter revelado a você esse mistério, essa sabedoria que estava oculta desde os tempos eternos, que agora foi revelado a nós pelo seu Filho, através aqui, ó, do Evangelho da Graça, pelo que está escrito. Nós ouvimos e entendemos o mistério que esteve oculto, que agora não está mais. Para nós, o Evangelho não é mais mistério, porque o próprio Deus nos revelou. Que honra, abençoado, que honra para nós entendermos essa palavra. Nós temos ouvido aí homens que são considerados sábios, que sabem muitas coisas, que têm muitas faculdades, que viajam, que falam para 2, 3 mil pessoas com extrema facilidade e não entendem o Evangelho da Graça. Falam diferente. E nós, e Deus escolheu a nós simples, bem simples, não é isso? Segundo a carne, bem simples, e nos fez entender esse mistério que estava oculto. Então vamos aqui terminar fazendo aqui um pedido que Paulo fez à igreja de Éfeso. Éfeso capítulo 6, abra sua Bíblia, por favor, na carta que Paulo escreveu aos Éfesos, no capítulo 6, essa igreja maravilhosa, 6,19, que diz assim, ó, e por mim, olha só, olha o que diz o apóstolo Paulo no versículo 19, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Essa é a nossa oração também, né? Quando nós abrimos a boca, eu, você, porque isso aqui não é exclusividade de ninguém, nós somos chamados, todos nós somos chamados a abrir a boca e falar dessa graça com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual nós somos embaixadores em cadeias, para que possa falar dele livremente como nos convém falar. Para isso é necessário você entender e convidamos você, abençoado, a participar conosco desse mistério, levar essa palavra, compartilhando o quê? As mensagens, se inscrevendo aí no nosso canal do YouTube, para que os perfeitos, os espíritos, precisam ouvir essa verdade. Existe por aí muitos abençoados que precisam conhecer essa palavra. Filhos, nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa que vive, não. Filhos igual a mim, igual a você, que precisam ouvir essa palavra. E nós convidamos você para que se inscreva no nosso canal, que você compartilhe as mensagens, para que essa palavra corra e seja glorificada com mais excelência, com mais rapidez, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Romanos capítulo 5, versículo 17, o nosso último verso, diz assim, ó, porque se pela ofensa de um
um só, a morte reinou por esse, muito mais, olha só, muito mais. Por que nós temos que espalhar essa mensagem com mais rapidez? Muito mais os que recebem a abundância da graça, o conhecimento desse mistério, entendem a palavra do Evangelho, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por essa razão que nós convidamos você a nos ajudar a espalhar essa palavra, a falar, para que mais os nossos irmãos conheçam a abundância da graça e possam reinar em vida no meio desse mundo que está aí. O conhecimento da graça nos faz reinar em vida. Abençoados, eu recebo que o Evangelho foi anunciado, a palavra foi falada e você tem entendido, e o teu entendimento, os olhos do teu entendimento tenham sido iluminados e você entenda agora a tua posição em Cristo Jesus, que você é um abençoado, você é um santo, você é um perfeito, pelo simples fato de ter nascido depois da cruz, pelo simples fato de Deus ter te colocado aqui depois da cruz. Abençoados, recebo que hoje já é a nossa melhor noite e que tudo nos vai bem e que Deus mesmo possa esclarecer melhor aí na sua mente aquilo que a nossa voz não alcançou, porque o nosso trabalho aqui, a nossa vontade é que todos os filhos ouçam esse Evangelho. Imagina, abençoados, como que vai ficar o mundo se todos entendessem aqui o Evangelho da graça de Deus. Porque nós temos ouvido aí os nossos políticos falando, Deus te abençoe. Temos ouvido aí os nossos políticos aí falando, olha, Deus vai fazer grandes coisas. Nada disso, abençoado. Nós já somos abençoados. Deus já fez todas as grandes coisas. Agora, o que está faltando é o conhecimento desse mistério que estava oculto. Para muitos ainda estão, mas que Deus já revelou e nós vamos espalhar esse conhecimento para todos. Abençoados com todas as bênçãos.